pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre prismas e pirâmides. Nós vamos construir aqui um prisma de base pentagonal com a medida do raio igual a 3 metros. Vou organizar ele aqui na tela para a gente ver melhor, tá aqui. E nós vamos, para transformar esse plano em um prisma, nós vamos usar a ferramenta empurrar puxar e vamos colocar aqui uma altura de 5 metros. Então olha aí, nós temos um prisma de base pentagonal e as faces obviamente retangulares. Então aqui a gente tem as faces, que são esses retângulos, né? O encontro de duas faces aqui a gente tem uma aresta e no encontro das arestas, esse ponto, por exemplo, nós temos um vértice. A área do prisma, a área total, né, como se a gente fosse construir esse prisma usando papelão, por exemplo, construir uma caixa de papelão nesse formato, eu preciso saber quanto material eu vou utilizar. Para isso eu tenho que calcular a área. A área total nada mais é do que a soma da área dos dois pentágonos com os 5 retângulos, tá? O pentágono, para a gente calcular a área do pentágono, eu posso transformar em 5 triângulos e calcular a área e multiplicar por 5. Porém, no SketchUp, a gente tem uma ferramenta nativa que a gente chama. Basta a gente selecionar tudo ele, criar um componente e depois que esse componente está criado, eu tenho essa informação aqui em informações da entidade. Olha lá. Então, o volume desse prisma é de 106,99 metros cúbicos. Tá certo? Vamos anotar essa informação na própria figura usando a ferramenta de texto. Então, vamos lá. Prisma, volume 106,99. Poderíamos até arredondar para 107, mas vamos deixar essa informação ali. Bom, então nós temos um prisma. Nesse prisma a gente já tem escrito o seu volume. Vimos que para calcular a área total, basta calcular a área dos dois pentágonos e somar com as áreas dos retângulos, né? Agora nós vamos construir uma pirâmide. Um pentágono, né? Prisma de base pentagonal, então a pirâmide de base pentagonal, 3 metros de raio. Para construir a pirâmide, eu vou usar esse recurso aqui, que é bem legal no SketchUp. Olha aí, eu construo os triângulos formando aqui a base, certo? E agora eu vou usar uma ferramenta de puxar e dar uma esticada nessa figura plana. Olha só que legal. Tá vendo? No eixo azul é a altura e eu vou marcar 5 metros, que é a mesma altura do nosso prisma. Muito bem, então olha só, aqui a gente tem deixa eu fechar o fundo dela aqui, marcando 2 pontos quaisquer. Então, é o mesmo pentágono, né? E aí eu tenho a minha pirâmide. Bom, onde é que está a altura da pirâmide? Porque aqui no prisma a altura é a altura da sua aresta. Aqui na pirâmide não é a medida da aresta, porque isso aqui é uma medida inclinada. Então nós vamos fazer uma abertura aqui, ó. Olha lá, por dentro da nossa pirâmide. Vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar ela mais de perto. E aí eu vou pegar então a altura dessa pirâmide, esse eixo azul aqui, ó. Quando eu marcar aqui 5 metros, olha lá, estou exatamente na altura da nossa pirâmide. Então esse ponto aqui, ó, ele determina a altura da pirâmide. E vamos puxar aqui uma medição para ele, uma dimensão, só para a gente ter certeza. Olha lá, 5 metros, tá? Eu vou eliminar essa medida porque nós não vamos precisar dela, aliás, nós não vamos enxergá-la, né? Só para demonstrar para vocês que a altura da pirâmide é essa medida que está aqui no centro. A altura tem que fazer 90 graus com a base, tá certo? Em qualquer figura, inclusive, tá? Apagando aqui, vamos fechar aqui novamente, olha aí, para a gente ter as faces da nossa pirâmide. Olha, é engraçado que a pirâmide olhando assim é como se fosse uma figura plana, né?
porém aqui a gente sabe que ela é tridimensional. Vamos transformar em um componente, vamos chamar de pirâmide, ok? E aí vamos ver o volume da pirâmide. Olha lá, o volume da pirâmide, 35,66. Então nós vamos fechar aqui e anotar, aliás. Está aqui. Volume, então. Volume 35,66 metros cúbicos. Só um detalhe, para a gente calcular a área total da pirâmide, da mesma forma que nós falamos no prisma, basta a gente calcular da mesma forma a área da sua base e somar com a área das suas faces. Lembrando que aqui as faces são triangulares, então a gente tem que usar a fórmula do cálculo da área do triângulo, obviamente, né? E uma coisa mais, um diferencial aí do prisma para a pirâmide, é que a pirâmide, todas as suas as suas faces, elas se encontram em um único ponto. Olha aqui, ó, em um único vértice. O prisma, cada face determina, junto com a base, um vértice. Já temos na tela o volume do prisma e o volume da pirâmide. Deixa eu só aproximar aqui. Então, olha só, se nós já temos esses volumes aqui, como é que eu determino então a fórmula para calcular o volume? Bom, o volume do prisma, ele é a área da base multiplicada pela altura. Nós vamos desassociar aqui e eu vou mostrar para vocês a área dessa base aqui. Olha lá, área 21,4 metros quadrados é a área dessa base que está selecionada. Olha lá. Então nós temos aqui, ó, 21,4 multiplicado por 5, multiplicado por 5, 107. Tá, professor, mas lá é 106,99. É como eu disse, aqui a gente tem o cálculo com duas casas decimais, então 106,9999 aproximado de 107. Estabelecer uma relação entre o volume do prisma e o volume da pirâmide, considerando que os dois têm a mesma área da base e a mesma altura. Isso é importante. Então vamos lá, vamos pegar então o volume do prisma, 106,99, vamos arredondar isso com 107, que foi o que apareceu aqui, né? Dividido por 35,66. Olha o valor que a gente tem. A nossa resposta, ou seja, pegando aqui duas casas decimais que a gente está usando, o volume do prisma, ele é 3 vezes maior que o volume da pirâmide. Se a gente falar isso no sentido contrário, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Isso é interessante, gente, e aqui a gente já define a nossa fórmula então. Para calcular o volume do prisma, a gente multiplica a área da base pela altura. Para calcular o volume da pirâmide, a gente vai fazer a mesma coisa com um acréscimo. Eu tenho a área da base multiplicada pela altura dividido por 3. Que foi o cálculo que a gente fez aqui usando a calculadora. Certo? Então, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Fórmula para calcular o volume do prisma. Área da base multiplicada pela altura. Fórmula para calcular o volume da pirâmide. Área da base multiplicado pela altura dividido por 3. Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato, que a gente vai conversando e vai tirando as dúvidas que surgirem a respeito do conteúdo.